Bom, pessoal, meu nome é Texto Verde, para quem não me conhece, o que nesse ponto é qualquer um de vocês. Nesse canal eu pretendo trazer vídeos de histórias do Reddit ou do 4chan. O nome, inclusive, deriva de Green Text, que é aquele formato comum usado no 4chan, nos boards que a gente vê por aí. Por isso, Texto Verde, porque eu ia fazer vídeos sobre isso e em português. Então, Green Text, Texto Verde. Eu vou fazer sobre casos criminais também, mais pra frente. Então, se vocês quiserem me sugerir algo nos comentários ou no e-mail de contato do canal, fiquem à vontade. Tanto posts de Reddit, como Green Text, ou casos criminais, que eu vou tentar cobrir aqui o melhor possível que eu conseguir. E a nossa primeira história se chama Visitantes da Madrugada. Essa história aconteceu comigo quando eu ainda morava na casa dos meus pais e frequentava a faculdade. Morava eu, meu irmão e minhas duas irmãs. Em 5 acres na zona rural de Ohio, cercados de florestas por ambos os lados e campos das fazendas adjacentes. Além disso, durante a semana meu pai normalmente saía para trabalhar às 2 horas da manhã, então sempre senti que era meu dever ser, entre aspas, o homem da casa, já que ele estava fora durante os momentos em que se imaginaria algo ruim acontecendo. No entanto, naquela noite, como era um final de semana, meu pai estava em casa. Acordei com a voz de meu irmão tentando chamar minha atenção. Tínhamos quartos separados no andar de cima, e saindo de nossos quartos você podia olhar para a parte de baixo sobre o corrimão e ver a nossa porta da frente. Quando acordei, demorei alguns momentos para realmente despertar e perceber qual era a situação. Olhei no relógio, eram cerca de 2 horas e 30 minutos da manhã. E meu irmão me disse que haviam 2 homens na nossa porta da frente. Isso realmente me assustou e me fez pular da cama. Caminhamos silenciosamente para fora do meu quarto e olhamos por cima para a porta da frente. Quando olhamos, não havia ninguém na porta, mas notei que meus 2 pais estavam do lado de porta, fora da vista do vidro da mesma, para que os homens não pudessem vê-los. Sussurrei para meu pai e ele me disse que haviam realmente 2 homens conversando entre si e batendo na porta. Isso me assustou ainda mais. Voltei para o meu quarto, peguei minha pistola, desci correndo as escadas, depois de olhar para ter certeza que eles não estavam na porta. Se eles estivessem, teriam me visto facilmente descendo as escadas, já que tem vista das escadas direta da porta. Meu irmão estava logo atrás de mim quando nos dirigimos para onde meus pais estavam, sussurrando para tentar descobrir o que estava acontecendo. Meus pais haviam acordado com o som do nosso cachorro latindo e foram ver o que havia acontecido. E foi assim que encontraram estes 2 homens batendo fortemente na porta. Neste ponto, os homens retornaram e começaram a bater novamente, apesar do fato de que ninguém havia vindo à porta recebê-los e nosso cachorro continuava latindo freneticamente. O fato deles estarem lá durante a madrugada, em um local onde as casas são espalhadas a centenas de metros, cada uma, por florestas e fazendas, e mesmo com o cachorro bravo continuarem batendo forte na nossa porta, tornou tudo ainda mais aterrorizante. Depois de alguns minutos, os homens se afastaram e todos nos dirigimos à cozinha para espiar pelas janelas. Em nossa entrada, que é iluminada por uma luz externa. Havia um Cadillac preto estacionado lá, mas não havia ninguém dentro que pudéssemos ver. Imediatamente a pergunta foi, para onde eles foram? Eles não estavam em seu carro e nem mais na nossa porta da frente. E foi então que eles começaram a tentar entrar pela porta dos fundos que dá na cozinha. Eles estavam tentando girar as maçanetas como loucos. Neste ponto eu só me lembro da minha mãe freneticamente dizendo David, David, para o meu pai, enquanto o terror puro a dominava. Então 2 coisas aconteceram. A adrenalina encheu meu corpo enquanto preparava minha arma, horrorizado com a possibilidade muito real de eu ter que atirar em uma pessoa. Em segundo lugar, meu pai finalmente saiu do seu estado de choque, pegou o telefone e ligou para a polícia. Felizmente, depois de 1 minuto batendo na porta, eles pararam de tentar entrar pela porta do fundo e desapareceram novamente. Apenas para alguns minutos depois retornarem batendo na porta da frente novamente. No entanto, nesse ponto, vários minutos haviam se passado, e então vimos a polícia local chegar com múltiplas viaturas, com as luzes fortes acesas. E os 2 homens, ao avistarem essas viaturas, fugiram para longe, tentando contornar a casa pelo caminho mais longo, pela entrada dos carros. Um deles desapareceu da nossa vista, mas o outro foi interceptado por um oficial que gritou para ele se deitar no chão. Ele continuou a tentar correr e foi derrubado por um taser. Alguns dos policiais foram ao redor da casa procurar seu comparsa.
e um deles veio conversar comigo e com meu pai quando fomos recebê-los. Eles encontraram outro homem se escondendo na pequena casa de brinquedos da minha irmã, no quintal. Parece que ambos estavam bêbados e ou drogados, já que o que se escondeu tinha cocaína com ele. Embora ambos tenham sido presos naquela noite, nunca descobrimos do que foram acusados ou o que aconteceu com eles. Não é preciso dizer que a experiência toda não foi divertida. Então, homens aleatórios à nossa porta no meio da noite, não vamos nos encontrar novamente. A nossa segunda história se chama Nunca Mais Explorarei. Isso é algo que eu realmente quero falar para garantir que todos sejam cautelosos e fiquem com a cabeça no lugar o tempo todo. Para um contexto, eu morava no meio do nada no Canadá. Era uma cidade antiga que tinha vários prédios abandonados devido aos moradores que foram para cidades maiores, e eu e os amigos, como estávamos entediados em uma cidade sem nada para fazer, decidimos explorar tais prédios abandonados. Antes desta experiência que vou contar a vocês, nunca havia acontecido nada demais. Encontramos um líquido que parecia sangue, vimos um pentagrama pichado, mas nada muito ruim, até esta última vez. Quando eu era mais novo, costumava ir a uma creche que fazia parte de um hospital psiquiátrico. Combinação estranha, eu sei. Fechou devido à falta de pacientes e falta de crianças na creche. Decidi voltar lá com meus amigos, alguns anos atrás, quando tinha 15 anos, e a maioria dos meus amigos também. Quando chegamos lá, foi bastante clichê. Havia neblina, estava escuro e havia uma leve chuva. Fomos até o portão principal, que estava trancado, com cadeado, então fizemos o que daria para fazer para entrar, ou seja, ajudar uns aos outros a pular por cima do muro, fazendo assim muito barulho. Estávamos rindo e gargalhando o tempo todo, sem suspeitar do que estava por vir. Olhamos em volta do pequeno parque com nossas lanternas, que apesar de pequenas, eram um tanto quanto fortes. Nossa visibilidade era bastante limitada devido à neblina. Decidimos entrar no prédio em decomposição. Vidro e sujeira estalavam sob nossos pés quando entramos na seção da creche, a primeira seção que visitamos. Ainda haviam legos antigos, lascas de madeiras de móveis, bonecas rasgadas e brinquedos espalhados, como se alguém tivesse simplesmente levantado naquele dia e ido embora e nunca mais voltado. Quanto mais nos aprofundávamos na creche, ficávamos cada vez mais silenciosos devido à atmosfera e não sabíamos se tinha alguém lá, até que tudo o que conseguimos ouvir era o estalo da sujeira, do vidro, dos brinquedos sob nossos pés. Encontrei alguns lápis de cor num pote de plástico no canto da sala. Me aproximei para pegá-los quando ouvi um estrondo muito forte vindo da porta de metal que levava à parte do hospital psiquiátrico. Meus amigos e eu nos entreolhamos. Como um todo, éramos um grupo de 5 pessoas, e a maioria era muito corajosa e convencida, como todo bom adolescente que acha que é invencível. Todos nos olhamos quando meu amigo Brian sugeriu que fôssemos ver o que havia acontecido. Pessoalmente não gostei muito da ideia, mas como meu grupo inteiro decidiu ir, não havia como eu recusar. A porta estava enferrujada no piso, que não deixava que ela abrisse. Nós 5 nos juntamos então para dar um empurrão nela e conseguimos finalmente abri-la. Conforme caminhávamos, o cheiro metálico e o mofo ficavam cada vez mais forte, com um toque de algo mais que eu não conseguia identificar naquele momento. Entramos com nossas lanternas apontando para todas as direções, com Brian liderando o grupo. Os corredores eram estreitos e à esquerda e à direita havia ocasionais portas de metal, algumas abertas, outras fechadas. Senti uma leve claustrofobia tomando conta de mim e aquela dificuldade de respirar. Conforme avançávamos, Brian iluminou sua lanterna em uma sala e rapidamente recuou. Todos paramos enquanto Brian entrava lentamente nesta sala, que o mesmo havia recuado de susto. Quieto. Devagar. Perguntei a ele então, o que é isso? E ele respondeu, pensei ter visto alguém aqui. Parece que está tudo bem e vazio. Para ser sincero, pensei que ele estava tentando assustar a gente. Mas, olhando para trás hoje, acho que ele foi completamente sincero. Ele saiu da sala e continuamos caminhando, enquanto outro amigo rapidamente nos disse para parar. Paramos e todos ouvimos. Ao longe, à nossa frente, ouvimos o sutil som de passos ecoando pelo corredor. Todos nos olhamos com medo em nossos olhos. Brian continuou caminhando em direção aos sons. Consideramos voltar por um segundo sem Brian, perguntando se algum fantasma ou algo sobrenatural estava presente no prédio. Mas não poderíamos fazer isso com ele. Não poderíamos abandoná-lo. Quanto mais nos aproximávamos, mais sentia que estava sendo observado. Ao finalmente entrarmos em uma sala à direita, que cheirava a carne podre, em nossa frente havia um cervo morto.
Suas entranhas estavam espalhadas pelo chão, manchando todo o concreto do hospital. Um amigo meu que tinha um estômago bem fraco rapidamente vomitou. Foi quando ouvimos sussurros de algum lugar. Brian rapidamente virou sua lanterna para o canto de onde viam os barulhos e um homem com cabelos curtos estava parado de cabeça baixa. Ele usava uma camiseta verde brilhante manchada, com o que eu acho ser sangue, e calças bege rasgadas. Ele não usava meia e seus pés pareciam machucados. Ele tremia e continuava murmurando para si mesmo depois de nos ver. Ficamos olhando para ele por uns 30 segundos antes de ele fazer seu primeiro movimento real. Ele olhou para nós com um sorriso assombrado e disse: "Vocês estão aqui para o banquete?" Ele disse cada palavra com inflexão e energia variadas, o que nos chocou e fez com que saímos correndo daquela sala o mais rápido que podíamos, voltando para o centro infantil. A porta ainda estava aberta e decidimos tentar fechá-la com toda a força possível, mas a ferrugem e o próprio peso da porta quase que a mantiveram aberta. Levou 3 de nós puxando com todas as nossas forças para fechá-la. E bem logo antes de fechar, eu ainda conseguia ver a silhueta do homem nos observando, seus dentes brancos sendo a única característica humana que eu conseguia reconhecer. Enquanto estávamos sentados, atrás da porta de metal, recuperando fôlego por um segundo, todos olhávamos uns para os outros, em busca de confirmação de que todos tinham visto a mesma coisa. Depois de um pouco de respiração ofegante, ouvimos uma leve batida na porta. Foi quando decidimos que era hora de vazar. Corremos completamente para fora da área e fomos para casa. 1 ano depois de visitarmos aquele lugar, a polícia voltou para fazer uma busca de rotina na área e encontrou este homem. Foi declarado que ele costumava ir ao hospital psiquiátrico antes de ser fechado. E, quando fechou, foi transferido a uma outra instituição de onde fugiu e sobreviveu de vida selvagem ao redor do complexo. Quando a polícia o deteve, ele tinha uma série de doenças e problemas de saúde por comer carne crua. Sua condição mental era muito pior do que antes. Houveram rumores futuros na cidade de que ele matou alguém na floresta enquanto procurava comida, mas nada nunca foi confirmado. No final, pessoal, tenham muito cuidado, especialmente em áreas como prédios abandonados. E cabe assustador do hospital psiquiátrico abandonado, vamos não nos encontrar novamente. Nossa próxima história se chama Meu Encontro com um Sequestrador. Eu estava voltando para casa com um shake de chocolate com menta do Arby's, quando por um segundo me distraí e quase não percebi o carro tentando sair do estacionamento. Eu tentei dar passagem a ele, mas ele insistia que eu passasse. Não pensei muito sobre isso e simplesmente continuei caminhando. Afinal, é algo normal de acontecer. Ele passou por mim e estacionou perto de alguns apartamentos. Vestia uma polo preta, então simplesmente imaginei que iria fazer alguma entrega do trabalho ou algo do gênero. Conforme eu caminhava, ele se aproximou e de repente me ofereceu $20. Obviamente, assustada, eu questionei, mas não consegui entender a resposta que ele deu, então obviamente recusei. Mas isso não o parou. Ele me agarrou pela cintura e começou a me puxar em direção ao seu carro. Mordi o mais forte que pude sua mão para que ele não silenciasse. E gritei o mais alto que podia para chamar a atenção de qualquer um que estivesse por perto. Não adiantou. Ele conseguiu me colocar em seu carro, e antes que pudesse fechar a porta, dei um chute na porta para mantê-la aberta. Consegui então, com muito esforço, sair do carro e me fazer de peso morto, já que, ao fazer isso de repente, cria uma resistência repentina em quem está tentando te segurar e dificulta para que ele consiga te agarrar. Graças a isso, consegui me soltar e escapar sem me machucar. Corri muito e muito rápido, e assim que estava em uma distância relativamente segura, liguei para minha mãe e fiquei com ela no telefone até que eu chegasse em casa. Assim que cheguei, tive tempo suficiente para me acalmar, enquanto esperava para que os policiais viessem recolher meu depoimento. O policial que cumprimentou minha rápida reação me confirmou que, por sorte, eu tinha feito tudo de certo nesta situação. Por favor, gente, levem a autodefesa a sério. Eu tive apenas 1 semana de curso e isso já foi suficiente para salvar minha vida. Eu não lembro muita coisa do curso e usei apenas técnicas básicas, que eram fazer barulho, me fazer de peso morto e sempre checar minhas costas. Outras ações que tive foram resultado apenas de minha lógica rápida e reações rápidas. Provavelmente, se eu tivesse treinado mais para minha autodefesa, eu não teria passado tão perto de ser sequestrada como fui. E também, jamais aceitei dinheiro de estranhos. Mesmo que existam bons samaritanos por aí, existem também pessoas com péssimas intenções em mente. Se você acha que alguém realmente tem boas intenções, sempre confirme perguntando o porquê de estarem te oferecendo dinheiro. Se não tiverem uma boa razão, sempre recuse. Se persistirem, corra imediatamente. Bom, pessoal, esse foi o fim do meu primeiro vídeo.
Eu espero que vocês tenham gostado. Todos os links vão estar na descrição dos posts originais, inclusive das minhas redes sociais, TikTok, Instagram, Twitter. Por favor, se vocês puderem e quiserem acompanhar meu conteúdo, se inscrevam aqui no canal, me acompanhem nas redes sociais, e é isso. Não se esqueçam de sugerir casos que achem interessante, links, Reddit, 4chan, casos criminais, o que quiserem, beleza? Texto verde aqui e falou.